Olá, meus alunos, tudo bom? Bom, então na nossa revisão de autômatos finitos, nós devemos ter relembrado aquele assunto todo de autômato, né? E conversão de estado, etc e tal. Existem várias máquinas derivadas da ideia do autômato finito, tá? Por exemplo, o pessoal da engenharia elétrica, da área da eletricidade, gosta muito da máquina de Moore, tá? O pessoal da área de desenvolvimento de redes, etc e tal, deve gostar muito da máquina de Melee, tá? E das cadeias de Markov. O pessoal da programação, ou seja, da informática, a máquina que mais representa o que eles querem fazer no computador é a máquina de Turing. Então eu vou colocar aqui Turing Machine. Abrir aqui a máquina de Turing. Certo, meus queridos? Então, agora eu preciso explicar uma coisa para vocês. A máquina de Turing é uma maneira de você colocar no computador, tá? Vou colocar uma bolinha aqui para mim ver o tamanho do zoom, que vai ficar bom para vocês. Opa, acho que assim vai ficar ótimo. Então, a máquina de Turing, meus queridos, ela é uma maneira que os programadores encontraram, e quem encontrou isso a princípio foi o Alan Turing, de transformar o autômato finito determinístico numa coisa automatizável, uma coisa que o equipamento pode fazer, tá? Por que ele fez isso na época? Ele fez isso na época, vamos aqui encontrar a foto do Alan Turing. Alan Turing. Ele fez isso na época, tá? Aqui tá a foto dele, aqui imagens, tá? Ele era um matemático que estava trabalhando no esforço de guerra britânico contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. E ele precisava desvendar uma máquina chamada Enigma, certo? A Enigma era uma máquina que os alemães tinham, essa é a máquina Enigma, tá? Os alemães tinham e que eles usavam para codificar suas mensagens. Então o que os alemães faziam? Os alemães pegavam todos os dias, mudavam, todo dia aqui, ó, aqui tem uma foto interessante, todo dia tinha uma combinação diferente aqui atrás da máquina, tá, que eles faziam, todo mundo sabia qual que era a combinação do dia, certo? Em seguida eles vinham aqui no teclado e digitavam o que eles queriam escrever, né? Atacar na Itália, pim, 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 pim. E a máquina, como estava codificada, ela ia criar uma mensagem criptografada, certo? Essa mensagem criptografada eles mandavam por rádio AM. Então quer dizer que todos os ingleses, todo mundo conseguia ouvir a mensagem. O que eles não conseguiam era decodificar a mensagem. Aí eles capturaram máquinas enigmas, atacaram submarinos, conseguiram prender, antes de quebrar a máquina, conseguiram prender, pegar algumas máquinas de Turing. Só que mesmo assim, umas máquinas enigmas, só que mesmo assim ninguém conseguia desvendar as mensagens, porque todo dia se trocava essa combinação aqui atrás, tá? Talvez tenha mais fios, a foto não sei se está completa, porque não é do meu tempo isso aí. Só que aí, a função do Turing era dizer, tá bom, descubra qual é essa combinação. E para isso ele precisava de um compilador, tá? Compilador para testar as opções. E foi criando esse compilador que ele criou a ideia da máquina de Turing. Então as pessoas falam por aí que todos os programas de computadores conhecidos até hoje podem ser transformados numa máquina de Turing. E todas as máquinas de Turing que nós temos aqui, a gente pode transformar num programa de computador, tá? Existe uma lei de Turing-Hooke, que não é o incrível Hulk que fica verde, mas é o cara que diz que todo programa é transformável numa máquina de Turing e toda máquina de Turing é transformável num programa, e até hoje nunca ninguém conseguiu criar um programa que não pudesse ser representado pela máquina de Turing, certo? Então, se alguém quiser até saber mais detalhes da vida do Alan Turing, tem um filme, eu acho que é... meu Deus, eu esqueci o nome do filme agora.
Vamos procurar no Google. Enquanto eu tento digitar aqui, vamos lá, eu tento lembrar também. Filme do Turing. Alan Turing. O Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação é um filme que conta sobre o Alan Turing e tudo mais, tá? Se alguém estiver interessado sobre isso, é importante saber, porque isso foi, assim, uma revolução e foi o que deu, assim, impulso para a criação da informática como a gente se conhece hoje, tá? Dizem que esse Alan Turing, ele é meio autista, assim, ele tinha uns problemas, sabe? Não sei se era autismo, o que era, mas ele vivia num mundo separado, ele tinha dificuldade de se comunicar, sabe? E além de tudo, ele tinha algumas opções que eram muito modernas para a época dele e tal. E o pessoal fala que que ele é Sheldon Cooper, tá? Esse aqui, ó, Sheldon aqui, ó, esse do Bazinga, esse personagem aqui da Big Bang Theory, ele, esse ator, para fazer essas tiradas, essas coisas que ficam engraçadas no personagem, ele estudou muito situações do dia a dia com o Alan Turing, assim, coisas que o pessoal explicava e o Alan Turing não conseguia entender. E são coisas corriqueiras da nossa vida, tipo sarcasmo, essas coisas assim. O Alan Turing, ele não conseguia entender, ele se sentia bloqueado. E assim, daí, claro, já se passou muito dele. Sofreu muito na época dele, né? Mas agora, apesar de ter sido um herói de guerra, ter salvo milhões de vidas com a invenção da máquina de Turing e com a decodificação do Enigma, hoje o pessoal usa esses trejeitos dele como piadinha e tal, né? Porque já passou muito tempo. E bem, esse cara nunca confirmou nem negou. Ele, assim, muita gente acha só que ele imitava coisas que o Alan Turing falaria para ficar engraçado, sabe? Ninguém tem certeza disso. Talvez ele não confirme isso, tá? Mas é assim que se deve imaginar como era o pensamento desse matemático, como se fosse o Sheldon Cooper, que é um personagem que eu adoro. Assim, eu acho ele muito engraçado, etc e tal, né? Assim como eu também adoro todas essas crianças que têm autismo, que tem isso, tem aquilo, eu acho elas incríveis. Eu tenho um sobrinho, inclusive, que tem autismo, eu acho ele maravilhoso. Quero mandar um beijão para ele se ele estiver me ouvindo. Bom, vamos ao que interessa a máquina de Turing. Então, a princípio, você pensa a máquina de Turing, na hora que você vai montar ela, como se fosse um autômato finito, tá? Determinístico. Por que é determinístico? Porque quando eu coloco uma saída, por exemplo, do Q0 para o Q1, essa saída só vai existir uma. Eu quero que se a pessoa, se tiver lá no código, for no programa ou na entrada lá, tiver a letra A, eu quero que ele vá para cá. Só vai ter A aqui, não vai ter um outro A saindo daqui, sei lá, para cá, tá? Não vai ter outro A para cá, porque senão ele se torna não determinístico. Se eu colocar assim, ele se torna não determinístico. Aí, droga. Não determinístico. E não é o que nós queremos. Nós queremos determinístico. Isso aqui, ó, é não determinístico. Por quê? Você já deve ter visto lá quando estudaram autômatos, que agora, qual das duas saídas ele iria ocupar? Você ia sortear, ia jogar lá uma moeda, cara ou coroa, cara ele vai para cá, coroa ele vai para cá. É um sorteio completamente aleatório. Esses são autômatos não determinísticos, porque não está determinado qual o caminho que ele vai seguir. Não é o nosso caso. No nosso caso, ele será determinístico, tá? Vamos continuar. Aí começam as diferenças. Se eu fizer que a letra A vai para cá, aí a máquina de Turing tem uma seguinte opção. Eu posso dizer assim, além de ele receber o A, o que é que ele pode escrever no lugar do A? Ele pode transformar o A em outra coisa. Por exemplo, na letra B, certo?
Então, quanto no autômato finito, vamos abrir um outro aqui com autômatos finitos. O Sheldon, dá licença, DJ Flap. Então, enquanto no autômato autômato finito, tá? Enquanto no autômato eu coloco eu coloco apenas, daqui para lá com a letra A, na máquina de Turing eu tenho mais opções, que não é nada do outro mundo, tá? É o seguinte, eu aqui, além de eu dizer que com A ele vai para o outro lado, meu Deus, ficou ruim aqui. Droga. Agora se eu fizer assim, ele volta desse tamanho e eu não estou achando aqui o botão para esticar. Achei. Só tá para esticar para cá e para cá. Já ajuda. Tá bom. Ok. Então, vamos ver, Então, aqui no autômato finito, tá? Eu disse assim, se eu estou no Q0, recebo a letra A, eu vou para o Q1. Aqui eu tenho mais opções, ele é mais rico, ele é mais flexível. Se eu recebo a letra A, tá? Eu posso, no lugar do A, escrever outra coisa, tá? E ainda tem um sentido aqui que já vamos discutir. Então veja que ele, a princípio, vocês têm que imaginar ele como se fosse um autômato finito, só que com mais opções. Veja aqui só tinha uma, aqui eu tenho 3. Tá? Então sempre que forem pensar isso aqui, pensem como se fosse um autômato finito a princípio. Bom, por que eu posso alterar uma letra e eu tenho aqui um movimento? Porque eu, quando for fazer uma entrada, tá, eu não coloquei inicial e final. Tô todo atrapalhado hoje. Inicial, final. Tá. Quando eu for fazer uma entrada, tá? Eu vou ter uma fita de entrada. Foi assim que ele bolou como é que ele ia inserir os dados na máquina de Turing. O Alan Turing pensou assim. Ele pega e escreve tudo numa fita, tá? E essa fita que eu vou receber, eu vou escrever, sei lá, e aí eu vou dar entrada, ok. Então eu tenho uma fita, essa fita aqui, ela tá com o cabeçote de leitura apontado, veja que tá rosinha, em cima da letra A. Pro lado da esquerda, eu posso ir quantas casas eu quiser, tá? Na minha fita. E pro lado da direita, eu posso ir quantas casas eu quiser também, tá? Claro que o infinito, na prática, a gente não consegue aplicar. Quando for construir a máquina dele lá na Inglaterra da Segunda Guerra Mundial, ele considerava infinito do ponto de vista matemático, mas na hora lá ele tinha lá tantos metros de papel para a esquerda, tantos metros de papel para a direita, tá? Ele não tinha, não era infinito na hora de praticar, mas se precisasse ele podia emendar um papel no outro, né? Então, aqui, então a gente vai ter a possibilidade de ler a letra A. Então, vou ler o que está aqui. Se por um acaso eu ler a letra A, que é o caso, olha, eu escrevi a letra A, o que eu devo fazer? Bom, no lugar da letra A, eu devo escrever a letra B. Muito bem. E depois eu faço o que mais? Depois você pode ir com essa cabeçota de leitura aqui, você pode ir para a esquerda, para a direita, ou você pode ficar parado. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui nesse negócio aí. Não, acho que durante a gravação eu não consigo mudar o tamanho. Bom, mas vocês quando estiverem fazendo no JFlap de vocês vão enxergar isso aqui, né? Olha aqui, será que eu não consigo aumentar assim? Assim não, mas não aumenta a letra, né? Bem, tudo bem. Então, vejam bem, aqui eu estou com uma setinha apontando, o cabeçote apontando para a letra A. Quando eu der o primeiro passo aqui, ele vai fazer o quê?
ele vai ler a letra A, vai perceber que ele tem que sair do Q0, ó. Sair do Q0. O que mais que eu fiz? Olha, se vocês olharem aqui com calma, ele transformou a letra A na letra B. E o que mais que ele fez? O cabeçote avançou uma casa para a direita. R é a abreviatura em inglês de right. Então eu tenho right, que é a direita. Eu tenho left, que é a esquerda. Então a abreviatura é L. E eu tenho o S, que é stop, quer dizer parado em inglês. Então eu posso ir para a direita com essa leitura aqui. Posso ir para a esquerda ou eu posso ficar parado. Certo, pessoal? Então ele escreveu bem e foi para a direita. Aqui essa máquina deve dar certo porque é muito simples, tá? Agora tem umas coisas diferentes da máquina do autômato finito. Quando eu tiver no último item da fita, eu tenho que estar numa posição de final, senão é um erro, tá? Se eu fizer isso aqui e não tiver, acabou de leitura e não tiver na posição final, ele não para. Então, deixa eu deixar isso mais claro. Vamos fechar essa simulaçãozinha. Eu vou colocar mais uma bolinha aqui, certo? Isso aqui não é mais o final é esse aqui. E eu vou fazer uma passagem para cá, que se ele ler a letra C, ele deve escrever a letra D e ele deve ficar parado. Tá. Agora eu vou fazer uma entrada somente com a letra A. Ok. Vejam só. Então eu estou aqui, eu vou chegar aqui e aqui eu vou parar, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, ele leu a letra A, transformou na letra B e veio pro Q1, ó. A, transformou em B e veio uma casa para a direita aqui na fita e veio na bolinha Q1, que é a transição que eu coloquei aqui. Veja que o R aqui não quer dizer que ele vai para a direita no desenho do autômato, quer dizer que ele vai na direita aqui na fita. Só agora vejam só, aqui é um estado final? Não é, tá? Se eu tivesse no autômato finito e agora chegou no final aqui, que pegou o símbolo de vazio aqui, eu dava mais um passo aqui, acabou e deu certo, a máquina funciona. Só que aqui se eu der mais um passo, tá? Ele vai dar erro. Por que ele deu erro? Porque eu estou no Q1, não é o estado final e eu não tenho uma transição equivalente. Eu teria que ter a letra C ou algo assim e não tenho. Tem um vazio para ser lido aqui. Então ele deu erro, ó, vejam que ficou vermelho aqui porque deu erro, tá? Então a máquina de tuning ela para quando? Ela para quando chega numa bolinha que é o estado final, ou ela para por erro. E o erro é o quê? Eu cheguei numa bolinha e a próxima transição que eu tenho na fita, ela é diferente de todas as opções que eu tenho de saída. Ó, tinha aqui uma que era C, sei lá, daqui a pouco tinha uma que era D, tinha aqui uma F, e nenhuma delas bate com o que tem na fita, então é erro, tá? E a outra possibilidade de chegar no final e dar erro é se eu estou em looping. A máquina de Turing não tem como descobrir que você entrou num looping infinito. Então ela vai ficar num looping, não vai dar erro, mas vai ficar em looping. E você, como programador, tem que estabelecer uma maneira da máquina se recuperar, tá? Quer dizer, ó, se ficou lá, deu, sei lá, 1000 voltas nesse loop aqui, não saiu, erro, tá? Esse é um problema que existe na máquina de Turing? É. E é um problema que existe nas linguagens de programação? Vejamos. Se eu abrir aqui se eu abrir aqui o meu compilador aqui e colocar new file e colocar if
Não, se eu colocar um for, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Isso aqui, sei lá, não sei que linguagem, por exemplo, printf. Meu Deus, como eu tô ruim de digitação hoje. Isso aqui não é um loop infinito? Existe algum compilador que quebra isso aqui? Não, tá? Então, o mesmo problema que eu tenho na linguagem de programação, eu tenho na máquina de Turing, porque no final das contas é a mesma coisa. Você fazer a máquina de Turing e fazer uma linguagem de programação é a mesma coisa, só que lá você usa metodologias de entrada muito mais eficientes, você digita mais rápido, tá? Mas o que vai sair no final das contas é uma máquina de Turing lá, que o teu computador montou, teu compilador montou lá, teu link editor montou. Certo, meus queridos? Então agora vamos fazer uma máquina de Turing com alguma utilidade. File new Turing Machine. É muito comum, quando eu estou dando essa matéria, eu criar a máquina de Turing, aí eu vou colocar assim, vou corrigir com os alunos, e pessoal, vamos corrigir? Teve 4, 5 alunos que não conseguiu fazer, o resto da sala fez, vamos lá corrigir. E eu vou colocar no quadro uma solução, e o aluno diz, professor, eu fiz diferente, eu fiz assim, e eu uso lá 2 bolinhas menos que você, ou eu uso uma bolinha mais que você. E isso também, você deve ter notado que existem algoritmos, em tudo que é exercício de programação, porque não existe muitas vezes uma única solução para um problema, né? Então agora, primeiro vamos usar a máquina de Turing como um validador de palavras, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Por exemplo, se eu ler a letra F, eu tenho que escrever a letra F e ir para a direita. F, direita. Se eu ler a letra vamos lá. Se eu ler a letra O, eu vou escrever a letra O e eu vou para a direita. E se eu ler a letra R, eu escrevo a letra R e vou para a direita. Muito bem. Agora vamos fazer uma bifurcação. Se eu, por acaso, ler o vazio, que esse quadradinho é vazio, eu escrevo vazio, eu vou para a direita. E aqui é o fim. Certo? Agora eu também posso ter a seguinte situação. Se eu ler a letra K, eu escrevo a letra K e vou para a direita. E aí sim, se eu ler vazio, escrevo vazio e vou aqui para a direita também. Tá? Mas eu vou para a direita aqui na figurinha ou eu vou para a direita na fita? Na fita, brother. Aqui eu posso colocar isso aqui assim, ó. E aí é ir para a direita? Não, é a mesma máquina de Turing? É a mesma máquina de Turing. Só agora aqui eu digo vai para a direita, ele está indo para a esquerda. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer quando eu falo vai para a direita? Vai para a direita lá na palavra que ele vai verificar. Por que eu estou dizendo que isso aqui é uma máquina de Turing verificadora de palavras? Porque aqui ela não muda. Ó, tudo que ela lê, poderia escrever outra coisa, mas eu não escrevo, eu escrevo a mesma coisa e vou seguindo na minha leitura, Então vamos fazer uma entrada. Não vamos porque eu não coloquei onde é o início e aqui o fim já coloquei. Pronto, agora sim nós vamos fazer uma entrada. Entrada, step.
eu quero que ele... Eu vou escrever a palavra for, certo? Que é um comando muito comum em muitas linguagens de programação. Ok? Eu leio a letra F, opa, ok, temos comandos com a letra F sim. Eu leio a letra O, opa, temos comandos com a letra O sim. Eu leio a letra R, temos comandos sei lá, no C Sharp com a letra R, sim. E aí eu leio um vazio. Se eu leio um vazio, eu vou aqui pro quadrinho finaliza a verificação e se eu der mais um passo, encerrou. O programa funcionou, que é show de bola. A palavra for existe na linguagem de programação que eu estou ocupando. Beleza, podemos ir para a próxima palavra para compilar. Agora, se a pessoa tivesse escrito o comando fork, aí eu li a letra F, certo? Lê a F, escreve F, vai para a direita na fita. Muito bem, leu F, foi para a direita na fita, está no O. Chegando nesse quadrinho aqui, ó, leu a letra O, escreveu a letra O, vai para a direita. Olha que coincidência, é um O que eu tenho aqui também, ó. Foi para a direita. Ó, leu a letra, aqui, estou na Q2. Se por um acaso eu leio a letra R, eu escrevo a letra R, vou para a direita e chego no estado Q3. Foi bem o que aconteceu. Muito bem. Agora, se por acaso eu ler vazio, é o comando for. Se eu ler um K, é o comando fork. Agora, se eu ler um H, aí não é nada, né? Ó, cheguei aqui, é um K, beleza, ó, daí passei para frente, pronto, a palavra também existe na minha linguagem de programação, show de bola. Minha máquina de Turing como uma verificadora de palavras funcionou. Agora vamos fazer uma outra palavra. Forcado. Ok. Leu o F, leu o O, leu o R, aí vai ler o C. Opa, não tem nada com o C aqui. E deu erro. Claro, a palavra forcado não é um comando válido na linguagem que eu estou testando. Sei lá, Java. Estou testando e não é um comando válido. Então, uma das funções da máquina de Turing é um verificador de palavras, como eu fiz aqui, certo? Ah, professor, eu posso fazer verificador de palavras mais complexo? Pode, a gente pode fazer brincadeiras muito loucas, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma máquina de Turing que aceita, vamos fazer uma nova aqui, ó, New Turing Machine. Vamos fazer uma máquina de Turing, vou abrir aqui o Notepad, vou escrever aqui PIN. Vamos escrever aqui especificações para a minha máquina de Turing. Ela vai aceitar as A, E, I, são I-O, essas I-U. Essas são o alfabeto válido na minha máquina de Turing, certo? Alfabeto. A, E, I, O, I, U e o comando de vazio lá, que é um quadradinho, tá? E a minha máquina só vai aceitar palavras que tenham pelo menos uma letra O. Palavras que tenham pelo menos uma letra O. A letra O tem que aparecer na máquina pelo menos uma vez. Se não tiver a letra O, dá erro. Eu não vou aceitar a máquina de Turing. Muito bem, como eu faria essa máquina? Vamos apagar tudo aqui e vamos começar de novo. Vou colocar a máquina, eu vou colocar um estado aqui e um estado aqui. Esse estado aqui é o final.
Vai faltar um estado. Vai faltar um estado. Vou apagar, vamos colocar de novo. Aqui e aqui. Muito bem. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um loop que se você vier a letra A, escreve a letra A, continua no Q0. Vou colocar mais um, que é a letra E. Vou colocar mais um, que é a letra I. Vou colocar... Eu estou na máquina de Turing aqui? Acho que não. Turing Machine, pronto. E o zoom bem grandão. Agora esse negócio para mudar pro bloco de notas, eu acho que eu abri a tela errada. Então vou colocar aqui 1, 2 e 3 estados, que eu acho que é o que eu vou precisar. Tá? Inclusive até aqui, esse aqui eu vou colocar um pouco mais para baixo. Esse aqui também, esse aqui também. Então vamos às passagens. Se eu estou no Q0 receber a letra A, eu escrevo a letra A e vou para a direita na fita, tá? Se eu receber a letra E, eu escrevo a letra E e vou para a direita na fita. Se eu receber a letra A, E, I, eu vou para a direita na fita. O O eu vou deixar para depois, que ele é um outro tratamento. A, E, I, O, U. U, recebo a letra U e vou para a direita na fita. Muito bem. Agora, o que acontece se eu receber a letra O? Se eu receber a letra O, eu vou escrever a letra O, vou para a direita. Na fita não tem mudança nenhuma, mas aqui na máquina eu saio do estado Q0 e vou para o estado Q1. Muito bem. A partir do momento que eu atendi, porque eu sou obrigado a ter a letra O, então quando tive a letra O, eu atendi uma obrigação, mudei para um estado assim, agora esse estado é estado, já fiz a minha obrigação. Então agora aqui, não importa o que eu vou receber. Se eu receber o A, eu escrevo A e fico aqui. Se eu receber o E, eu escrevo o E e fico aqui. Se eu receber o U, eu escrevo o A, E, I, O. Pulei, né? A, E, faz mal. I, eu escrevo I, A, E, I, O. Faltou só o O. O, eu escrevo o O e beleza. Tá tudo aqui. E se por um acaso eu receber um vazio, eu escrevo vazio e vou pro Q2. Até vou baixar um pouquinho aqui, porque não ficou muito fácil de ler ali, né? Então, olha só. Agora esse aqui é o inicial e esse aqui é o final. Input, step. Vamos primeiro errar. Vamos cá. A, E, I. Não tem O. Ok. Leu o A, beleza, tá aqui. Leu o E, beleza, tá aqui. Leu o I, beleza, tá aqui. Leu um vazio. Opa! Que diabos está acontecendo? Leu vazio? Não tenho. Eu estou no Q0. Para onde que eu vou se eu receber vazio? Não tem essa opção. Erro. Então eu recebi um erro, certo? Claro que eu poderia até fazer uma saída aqui, ó, por um estado Q3 aqui, que é assim, atenção, erro, nós recebemos uma entrada errada ou entrada inválida, né? Então, só que aqui deu erro simplesmente, tá? Agora vamos fazer uma entrada que atende. A, E, I, O, U. Ok. Leu o A, ficou aqui. Leu o E, ficou aqui. Leu o I, ficou aqui. Leu o O. Opa, a hora que ele leu o O, foi para o Q1. Que bom, Q1, ok. Agora não importa mais, eu já atendi a obrigação. Leia qual for a vogal, eu vou ficar aí mesmo. Até que chega um momento em que eu leio um vazio. E o vazio quer dizer que eu fechei, que encerrou a máquina com sucesso. Muito bem, meus queridos alunos.
Agora eu quero que vocês, como tema de casa, façam uma máquina de Turing, certo? Que eu tenha que receber 2 letras O seguidas, tá? Eu tenho que receber 2 letras O, não, seguidas não. 2 letras O seguidas ou separadas, vamos anotar uma letra O, tem aqui, vamos colocar para 2 letras O em sequência ou separadas por outras vogais, para aí sim eu chegar no estado em que a máquina para, certo? Então essa será a máquina de Turing que vocês terão de fazer, tá bem? Em casa, print screen da máquina de Turing e postar no meu Classroom como atividade, tá joia? Então até o próximo vídeo, um abração para vocês e boa atividade com a máquina de Turing. Qualquer coisa vocês sabem que é só colocar no Classroom as perguntas que eu respondo. Um abraço, meus queridos. Deixa eu deixar aqui no cantinho a máquina toda aparecendo e parar.